O Sistema Nacional de Meteorologia emitiu um alerta sobre uma frente fria que deve avançar pela região sul neste domingo. Essa massa de ar polar pode fazer as temperaturas despencarem ao longo da semana aqui no país. Em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, inclusive, há chance de nevar. Para falar mais sobre a chegada dessa frente fria, desse frio intenso nessa semana, nós conversamos agora com a meteorologista da Metsul, Stael Cias. Oi, Stael, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Roberta. Muito bom dia, Nonato. Bom dia a todos. Stael, conta pra gente então, tem chance de neve essa semana no sul do país? Verdade. Olha, essa massa de ar polar, ela chama atenção por dois fatores principais. Pela intensidade em que vai avançar por boa parte do continente sul-americano, a gente vai ter aí uma queda brusca da temperatura, principalmente nas manhãs de terça, quarta e ainda na quinta-feira, pegando Argentina, Paraguai, Bolívia, Mato Grosso do Sul, até mesmo no Acre, Rondônia, sul do Amazonas. E, claro, com maior intensidade aqui no sul do Brasil, trazendo essa possibilidade para o finalzinho da noite desta segunda-feira e no começo da terça de ocorrer um episódio de neve, o primeiro de 2021. Em princípio, a neve não é algo tão fácil de se prever, mas pela avaliação dos dados que a gente tem mais recentes, deve ser um episódio não muito significativo, mas que pode afetar principalmente os trechos de serra do Rio Grande do Sul, Serra Sudeste, Serra Nordeste, a Serra Catarinense, Planalto Sul Catarinense e quem sabe até alguma precipitação invernal no sul do Paraná também acontecendo aí entre a noite de segunda e especialmente madrugada e manhã de terça-feira. Essa massa de ar polar, ela vai ter um grande alcance, afetando aí parte do sul, especialmente o sul do Brasil, parte do centro-oeste, sudeste e até mesmo o sul da região amazônica. A temperatura vai cair mais nessas regiões nas manhãs de terça, quarta e ainda na quinta-feira. Interessante ressaltar que, claro, a gente fala da neve, que é um evento sempre que chama atenção, especialmente do ponto de vista do turismo, da curiosidade, mas essa massa de ar polar, ela vai trazer frio intenso não só nas manhãs e madrugadas, mas também nas tardes aí de segunda e terça-feira. Para você ter uma ideia, tarde de segunda e terça-feira, em muitas regiões aqui do Rio Grande do Sul, em parte de Santa Catarina, não terá mais do que 10, 12 graus. E é um frio intenso associado a vento, a nebulosidade, o que traz uma sensação térmica muito baixa aqui no sul do Brasil. No sudeste, acredito que a temperatura cai mais nas manhãs de quarta e quinta-feira. São Paulo, por exemplo, pode ter marcas em alguns bairros de 5 graus, é frio intenso mesmo no começo das manhãs. Mato Grosso do Sul também com marcas abaixo de 5 graus aí nas manhãs de quarta e quinta-feira. Os modelos até projetam uma possibilidade de ocorrência de geada, é claro, mais no sul do Brasil, de forma mais abrangente, com maior impacto, mas que pode afetar também parte do centro-oeste, especialmente Mato Grosso do Sul, parte de São Paulo e até mesmo no sul de Minas Gerais poderemos ter alguma ocorrência de geada nesta semana, tamanha abrangência e intensidade dessa massa de ar polar. Que delícia, hein, Nonato, pra gente acordar na quarta e na quinta-feira. Acordar 4 da manhã, 3h30 da manhã, vai ser uma maravilha. Graus. É, 5 graus em São Paulo. Muito bom. Ô, Stael, quando a gente fala de massa de ar polar, o que é exatamente, hein? Por que é que traz tanto frio assim? Tecnicamente, é um sistema de alta pressão atmosférica e sempre que a gente fala em alta pressão atmosférica, a gente tem que imaginar uma grande bolha de ar muito seco e que nesta época do ano, além desse ar muito seco que dissipa as nuvens, que traz o tempo firme, traz ar gelado. E aí as noites que são longas agora no comecinho do inverno, noite inteira estrelada, com céu claro, acaba tendo uma queda forte da temperatura e aí no comecinho ali do dia, no finalzinho da madrugada, no começo do dia, que a gente registra as menores marcas, o que a gente chama de temperatura mínima, por consequência da atuação dessa massa de ar polar. Tentar arrumar uma folga dessa semana, Roberto. Se for possível, alô, chefia. Tem como? Quinta-feira, né, que é o dia de temperatura mais baixa. Tô brincando aqui, Stael. E a gente sabe também que há uma preocupação, né, com as pessoas que vivem em situação de rua, com nesses certeza. dias mais frios também, mais gelados, que a temperatura cai, a situação fica bem difícil e até por isso grande atenção nessas cidades. Agora, previsão de chuva, a gente não tem chuva mais forte essa semana para nenhuma região, Stael, até porque a gente sabe que quando a temperatura cai mais, normalmente, primeiro vem a chuva, depois a frente fria entra de vez.
Exatamente. A expectativa agora, a gente teve muita chuva aqui no sul do Brasil. Ontem, algumas áreas do Rio Grande do Sul tiveram quase a chuva toda do mês de junho em poucas horas. E agora a instabilidade, a chuva realmente ela vai se afastando. A gente tem, à medida que o ar gelado avança, a chuva vai se afastando. Tem possibilidade, é claro, ainda de chuva fraca, porque a neve é um tipo de precipitação. Então, amanhã e ainda em parte da terça-feira tem nuvens, tem possibilidade de chuva fraca aqui no sul do Brasil. Quando a instabilidade avança mais para o sudeste, ela perde intensidade, não chega com força aos estados do sudeste. O norte do Brasil, aquele extremo norte, Roraima, Amapá, o norte do Amazonas, ainda tem alguns períodos de chuva forte nesta semana, mas grande parte do Brasil numa configuração típica de inverno mesmo, de ar mais seco predominando. A gente chama atenção até para baixa umidade nesta semana, sob influência ainda com reforço dessa massa de ar seco que vai avançar. Então, um padrão bem típico de inverno, com baixa temperatura e com pouca chuva em boa parte do território nacional nessa semana. Pois é, Stael, agora a gente falou muito de sul e sudeste brasileiro, né, que deve ter temperaturas mais baixas e um frio mais intenso. No nordeste brasileiro, esse desenho não se aplica tanto não, né, Stael? Ou se aplica nessa semana? Não se aplica nesta semana, até porque essa massa de ar polar ela vai ficar mais no interior do continente. Então, a gente vai ter temperatura baixa ali no Acre, Rondônia, Amazonas, mas quando a gente pensa em Mato Grosso, interior do Nordeste, Bahia, seja Piauí, Maranhão, essas áreas continuam com um padrão de temperatura típica daquela região, com temperatura alta, até mesmo a parte do norte, Tocantins, norte do Pará, com temperatura alta. Então, a configuração dessa massa de ar polar, ela pega muito mais o interior do continente e depois avança pegando parte do sudeste, talvez Goiás ainda tenha alguma queda na temperatura entre quarta e quinta-feira, parte do sudeste, ali metade sul de Minas Gerais, indo em direção ao estado de São Paulo e Rio de Janeiro. Mas no norte, ali nordeste, realmente essa massa de ar polar acaba não tendo impacto significativo. E aproveitando, Stael, a gente está falando mais sobre essa frente fria que entra nessa semana, já traz essa primeira mudança que costuma pegar o pessoal mais de surpresa, mas esse é o primeiro fim de semana do inverno brasileiro. O que dá para a gente esperar dessa estação de forma geral? Olha, de uma forma geral, o que mais preocupa no inverno de 2021 é a questão da chuva, que já faz falta, já nos traz aí um prenúncio de uma crise hídrica no segundo semestre, e o que os modelos aí matemáticos que a gente analisa tecnicamente indicam é realmente uma estação com chuva ainda abaixo da média, já é uma estação de pouca chuva no centro-oeste, no sudeste, a chuva tende a ficar abaixo da média nessas regiões, então os reservatórios estão longe de ter uma recuperação de precipitação, de volume de água. No sul do Brasil, a chuva pode ficar dentro da média, isso pode ajudar um pouco a recuperar, principalmente os reservatórios do subsistema do sul. E, de uma forma geral, a temperatura, o frio, ele fica com a gente aqui, temperatura mais baixa, mas centro-oeste, sudeste, interior do nordeste, mesmo a região norte, tendem a ter uma temperatura acima da média. Ou seja, esses períodos de frio, como a gente vai ter nesta semana, serão episódios curtos que vão acontecer ao longo do inverno. No geral, a estação vai ter temperatura agradável, amena e, claro, até alta em algumas regiões, como é de costume, em razão do ar muito seco que vai atuar durante os meses de inverno. Então, de uma forma geral, a chuva é a grande preocupação aí dos próximos meses. Pois é, e frio intenso, portanto, nessa semana, depois dá uma amenizada, tem mais alguns dias, ou seja, é um inverno não tão rigoroso, dá para a gente esperar isso, né, Stael? Sim, na região aí do sudeste, centro-oeste, acredito que dá para dizer que não será tão rigoroso. Aqui no sul, apesar da gente não prever uma estação de frio persistente, permanente, a gente vai contar com muitos dias gelados por aqui, geada frequente, inclusive, frio tardio pode acontecer este ano aqui no sul do Brasil, mas nas demais regiões do país a situação é outra, realmente um padrão mais ameno de temperatura. Tá certo, Stael, obrigada pela entrevista, um ótimo domingo para você. Muito obrigada para vocês aí também.